Cristo, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. O coração está muito alegre por presenciar hoje, nossa igreja, Assembleia do Primeiro, esse culto de tanta informação boa, esse memorial histórico que aqui foi narrado, muito bem representado. E eu acredito que aqueles que aqui vieram farão parte de uma nova geração da Assembleia de Deus do Limoeiro. Os irmãos concordam, diga amém. Que orquestra, coral, o nosso ministério de Timóteo, que Deus possa levantar novos componentes em nome de Jesus. Irmão, foi me dado uma oportunidade para trazer uma breve saudação. E eu vos convido, os irmãos que podem, por favor, se colocar de pé e assim se sentir confortável em fazer. Abrir comigo a Bíblia no Salmo 141. Eu tenho pregado esse salmo por onde eu tenho passado. Eu quero deixar aqui as considerações aqui a respeito à revelação tão profunda desse texto que foi escrito pelo Davi. E tem tudo a ver com o que nós precisamos hoje, ao sair deste culto, com o nosso coração mais alegre e fervorosos na presença do Senhor. Salmo 141, versículo 2. Ismael, Deus abençoe aí atrás. Manazinha, Deus abençoe com vida. Salmo 141, quem encontrou, diga amém. Suba a tua presença a minha oração. Suba a tua presença a minha oração. Você crê no que você acabou de ler, irmão? Então, olhe de novo o texto. Você está dizendo, o texto está dizendo, que quando você ora, a sua oração sobe até a presença de Deus. Isso é muito profundo. Suba a tua presença a minha oração como incenso. Suba a tua presença a minha oração como incenso. Os irmãos podem acertar. Irmãos, ainda nós vamos ouvir nosso pastor presidente. Eu também estou aqui também para ouvir nosso pastor também de honra, nosso Aldo Araújo. Mas eu queria deixar essa grande reflexão para a igreja. Irmão, nós vivemos um período. Quem está me ouvindo, diga amém. Vivemos um período de carne. Oi, irmão, como é que eu não tenho irmão? Se tinha. Deus colocou no meu coração para te dizer uma coisa: que Deus continua te honrando, te usando, te abençoando. E o trabalho que a irmã fez aqui vai ficar na história e no coração de muitos, principalmente no meu. O que você fez aqui foi muito lindo. Ter a nossa gratidão também. Amém? Amém. Vivemos um período tão triste no Brasil. Olhe para cá, irmãos. Com poucas palavras, vai ser decisivo para que o Espírito Santo venha falar no nosso coração. Vivemos um período tão triste no Brasil. Um período onde a nossa expectativa com respeito à nossa nação brasileira está sendo questionado em muitas instâncias, nessa política pública, na área da saúde, principalmente agora aqui em Timóteo. Essa chuva trouxe um prejuízo muito grande, inclusive para alguns irmãos nossos. E quando estiver orando, olhe pela nossa cidade, no município de Timóteo. E quando eu olho esse texto, ele traz uma expectativa grande e profética para o nosso coração. Olha o que diz o texto, escute e preste atenção. Ninguém tem poder de pedir a sua oração para subir até o céu. Não tem esse negócio de céu fechado, esse negócio de oração contrária, esse negócio que a sua oração não sobe até a Deus. Está escrito aí que o salmo repite no sangue de Jesus, quando ele ora, a sua oração sobe até a presença de Deus. E quando a Bíblia fala no salmo, em Mateus capítulo 6, 33, quando você lê o texto, o texto diz: olha, no mundo você vai passar
28, vai dizer que nós temos um Deus, Jesus, o Verbo encarnado, que está nesse exato momento da eternidade, direito do Pai, intercedendo pela igreja. Se ninguém orou por você hoje, há um Deus do céu que está orando por você. Ele intercede pela igreja e ele sabe o limite da sua força. Uma coisa é certa, Isaías 43, 13 vai dizer que Deus de Abraão, operando ele, ninguém pode impedir o seu poder diante. Levanta essa mão só um pouquinho para o céu. Assim diz o Senhor, Deus está ouvindo a sua oração. Espere nele, confia nele, entregue o teu caminho ao Senhor, espere o tempo dele, porque a sua bênção vai chegar, a cura vai chegar, a porta vai abrir. Ele tem resposta para a igreja pertence a ele tem o poder de fazer o que quer, ele faz como quer, a hora que quer e da maneira que ele quer. Indo às minhas considerações finais, tem um texto que eu uso na prática da minha vida, porque o grande perigo hoje, que tem muita gente que conhece muito de Bíblia, sim ou não? Sim, mas tem dificuldade de praticá-la. Há uma diferença muito grande. Jesus, em João 15, 7, diz assim: se vós estiveres em mim, disse Jesus, e as minhas palavras estiverem aonde? Pedirei o quê? Você entendeu o que Jesus está dizendo? Pedirei tudo o que quiseres. O problema não está em Deus nem na sua palavra, está no nosso comportamento e a maneira de crer. Porque se você crer no que você acabou de recitar, Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer que sem fé é impossível. Toda vez que essa palavra impossível aparece no grego, no Novo Testamento, ela está relacionada a impossibilidades. Lembra do episódio de Maria, no Cântico capítulo 2, quando o anjo diz a ela: olha, fica tranquila, aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. É impossível, presta atenção nisso, é impossível. João capítulo 9, a partir do 39, vai falar que Deus não ouve a pecadores, mas aquele que teme e obedece a sua palavra. Vou repetir: Deus não ouve a pecadores, mas aquele que ouve e teme a sua palavra. Então aqui há algumas considerações finais. Primeiro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, levante as mãos casados. Vou levantar as duas. Casado? 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Quando você estiver orando, se você tiver algum conflito familiar com a sua esposa, com o seu marido, não certe com ele. Aí Deus vai ouvir a sua oração. O texto fala para a sua oração não ser interrompida. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 28, versículo 9. Quem tem Bíblia aí? Quem tem Bíblia? Faz assim com a Bíblia só um pouquinho. Levanta a Bíblia, quem tem Bíblia. Celular não é Bíblia, levanta a Bíblia. A Bíblia diz assim, segura só um pouquinho: aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei do Senhor, até as suas orações é abominável. Você sabe o que é abominável no original do hebraico? É algo detestável, é o que Deus viu e ouviu na cidade de Sodoma e Gomorra. Ai, Jesus, tem misericórdia. Homossexualismo, beberrão, adúltero, pedofilia, inimizade, porfia. Era tal pecado que chegou às narinas de Deus, olha. E diz o texto que cheirou mal às narinas do Senhor. Irmão, Deus acabou com aquela cidade. Ô irmão, que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Tem muita coisa cheirando mal no Brasil. Tem muita coisa cheirando mal em muitas igrejas. Mas toda vez que a igreja ora, termina aqui com a oração de Jesus perante Lázaro morto. Lázaro estava com um mau cheiro, estava morto para fugir, igreja. Diz a Bíblia que quando Jesus orava, a sua oração subia e o mau cheiro de Lázaro ia embora. Você vai entender.
o mau cheiro de Lázaro ia embora. Quando Jesus orava, o mau cheiro de Lázaro ia embora.